bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Estamos aqui para, junto da continuidade da nossa jornada espiritual, primeiro Deus, vida plena, 10 dias de oração. Nós estamos aí no 8º dia com o tema saúde financeira. Saúde financeira, e o nosso texto principal está em Provérbios capítulo 11, verso 25. E antes de lermos esse verso, convido você para juntos fazermos a oração ao nosso Deus. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de juntos aprender de Ti, aprender como melhor lidar com as finanças. Que Seu Santo Espírito esteja conosco, nos habilitando a dar sempre o nosso melhor ao Senhor. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos, na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus com a sua presença, ficamos muito felizes por você estar aqui conosco. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever. Provérbios capítulo 11, verso 25 diz o seguinte: a pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada, né? Aquela pessoa generosa prospera, a generosidade prospera, e a quem dá de sede, a sua própria sede será saciada. E aqui começa dizendo, contando o seguinte: certo dia, o evangelista John Wesley estava percorrendo uma vasta propriedade como um orgulhoso dono de terra, e eles cavalgaram durante horas e viram apenas uma fração daquela fazenda. No final do dia, eles se sentaram para jantar. Então o fazendeiro perguntou avidamente: o que o senhor achou de tudo que o senhor viu? John Wesley respondeu: acho que você vai ter dificuldade em deixar tudo isso. Quando Deus nos pede para sermos fiéis em tudo que temos e somos, Ele está tentando nos ensinar a entregar as coisas terrenas para sermos capazes de receber as riquezas eternas, infinitas do reino celestial. Precisamos aprender a sempre depender de Deus e não basear nossa segurança, nosso bem-estar baseado nas riquezas dessa terra. Tudo nessa terra é passageira, tudo tem que ser entregue nas mãos de Deus, porque uma vez que entregamos tudo na mão de Deus, estamos aí capacitados para receber as riquezas celestiais para a nossa vida. O poder dos recursos usados para o bem. O poder dos recursos usados para o bem. Mais uma vez do livro A Ciência do Bom Ver. O dinheiro é um legado de Deus. O dinheiro é a herança do Senhor. O dinheiro é algo que Deus deixa para que nós possamos abençoar outras pessoas. Continuando, o dinheiro é o legado de Deus. Não nos pertence para gastá-lo na satisfação do orgulho ou da ambição. O dinheiro não existe para que nós possamos gastá-lo e usá-lo a nosso bel prazer. Isso nas mãos dos filhos de Deus, presta atenção, nas mãos dos filhos de Deus, esse dinheiro é o quê? É alimento para o faminto, roupa para quem não tem, é uma defesa para o oprimido, um meio de restituir a saúde ao enfermo e de pregar o evangelho aos pobres. O dinheiro, ele existe, Deus nos tem nos abençoado para que possamos salvar aqueles que estão perdidos, para cuidar de nós, cuidar da nossa família, mas cuidar do órfão, da viúva, dos necessitados. Deus nos abençoa para que possamos abençoar outras pessoas. Se os recursos agora usados para exibições fossem empregados sabiamente, a felicidade poderia ser relevada a muitos corações. Consideremos a vida de Cristo, estudemos o seu caráter e sejamos participantes de seu espírito de renúncia. O próprio Cristo é o maior exemplo de renúncia em prol do bem-estar do seu semelhante, em busca do bem-estar do ser humano. Ele deixa o céu, deixa toda a majestade, deixa tudo para trás para vir nessa terra, morrer em nosso lugar. Então, muitas das vezes, precisamos usar aquilo que Deus tem nos dado para abençoar a vida de outras pessoas. Se Deus te deu, é para que você possa usar para ajudar o seu irmão, o seu semelhante. Perigo dos recursos usados mal, né? O dinheiro bem usado, ele é uma bênção. Usado conforme a vontade de Deus, ele é uma bênção. Mas há o perigo dos recursos usados para o mal. Diz aqui, uma das causas da debilidade física
entre os seres humanos é o empenho à busca de dinheiro e um desejo desmedido por riqueza. Tem pessoas que só pensam em riqueza, que o dia inteiro trabalha todos os dias, não tem tempo para descansar para nada em busca de riqueza. Diz algo, alguns limitam a vida a acumular bens. E aí o que eles fazem? Sacrificam o descanso, o sono, o conforto por esse único objetivo, ser rico. Seu corpo naturalmente forte se debilita. A doença se instala e, com consequência do abuso da força física, a morte encerra o cenário de uma existência distorcida. Nenhuma moeda de seu tesouro pode ser levado por essa pessoa que obteve a um preço muito terrível. Dinheiro, palácio e roupas luxuosas não lhe serve de nada agora. Sua obra de vida é pior que inútil. Né? Temperança, página 140. Então, assim, o que adianta a pessoa se desgastar tanto para em forma de ganhar dinheiro e quando consegue ganhar alguma coisa, já não tem mais saúde, já não tem mais vida para usufruir daquilo que sacrificou a sua própria vida para adquirir. Aí ela morre, não leva nada. Né? Não leva nada. Só independente das posses de uma pessoa, ser grande ou pequena, elas devem se lembrar de que apenas estão em sua confiança. Tudo que Deus nos coloca na nossa vida, seja pouco, seja muito, não é nosso, é dele. Nós somos apenas mordomos, administrador dos recursos que Deus tem colocado na nossa mão. Nós temos que prestar conta a Deus por suas forças, habilidades e tempos, talentos, oportunidades e recursos. Presta atenção aqui, ó. O que nós temos que prestar conta um dia a Deus? Nós temos que prestar conta a Ele pela força. A força que temos, se não formos usarmos para o bem, Deus vai pedir conta. Ele vai pedir conta das nossas habilidades, nossos tempos, né? O que nós temos dedicado nosso tempo, as nossas habilidades, em que temos investido? Será que temos investido na salvação do próximo? Será que temos usado para o bem ou para fazer o mal? E outra coisa, tem talentos, oportunidade de recursos. Deus nos dá talento, Deus nos dá oportunidade, Deus nos dá recursos. Tudo isso com um único propósito, para que sejamos uma bênção na vida do nosso semelhante. Então, se temos usado o dinheiro de forma errada, Deus vai pedir conta disso. Esse é um trabalho individual. Deus nos dá para que possamos nos tornar como Ele. Como é esse Ele? Como é que Ele era? Como é que Jesus era? Generoso, nobre e caridoso ao doar uns aos outros. Cristo estava disposto a ajudar as pessoas que havia necessidade. Diz que ele sentia compaixão da multidão, sentia compaixão de uma pessoa cega, de um aleijado, e ele ia e restaurava a saúde dessas pessoas. Então, que possamos ser generosos, caridosos, assim como ele foi. Aqueles que esquecidos de sua missão divina, só procura economizar ou gastar na satisfação do orgulho ou do egoísmo, poderão alcançar os ganhos e prazeres do mundo. Mas, à vista de Deus, avaliado por suas realizações espirituais, são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Uma pessoa ela pode adquirir recursos e ter uma vida luxuosa nessa terra, uma vida de prazeres deste mundo. Ela pode ser muito rica para com o mundo, mas pobre para com Deus. Rica do que o mundo pode oferecer, mas é pobre em relação às coisas celestiais, tem uma vida espiritual morta, ou nem tem uma vida espiritual. Porque sabe o que Deus vai dizer? Que são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Talvez você conheça alguém que tem muitos recursos financeiros, que é muito rico, mas que é ali a pessoa infeliz, uma pessoa que não tem prazer na vida, sofre de depressão, ansiedade, de estresse. Por quê? Porque não tem mais o que é mais importante, o temor de Deus. Esquece de que, por que Deus o tem colocado riqueza nas suas mãos. Sabe? Deus nos abençoa, para que possamos abençoar outras pessoas. Economizar não precisa ser sinônimo de avareza.
Não é porque você economiza que quer dizer que você seja avarento. Não é isso. Ó, diz aqui, ó. Muito despreza a economia, confundindo com avareza e mesquinhez. A economia, porém, harmoniza-se com a mais alta liberalidade. Verdadeiramente, sem economizar, não pode existir realmente liberalidade. É preciso que poupe a fim de podermos doar. Antes de ajudar alguém, precisamos também conseguir esses recursos e muitas vezes precisamos economizar em algumas coisas se queremos ajudar os necessitados, aqueles que precisam de nós. Eu conheci alguns anos atrás um líder religioso, um pastor adventista, que ele, além de devolver o dízimo, ele separava o dízimo, 10%, dava mais 10% de oferta também, chamado, a gente chama de pacto, um segundo dízimo. E além disso, ele reservava de todas as suas rendas, tirando da economia que ia para a sua família, ele reservava uma poupança de 5% de tudo que ganhava, para que pudesse ajudar alguém quando alguém estava necessitado. Quando alguém tinha alguma necessidade, ele ia nessa poupança, via quanto tinha e ajudava. Eu achei muito bonito, muito bonito. Meu sonho é um dia estabelecer isso na minha vida também. Ter uma poupança para ajudar aqueles que necessitam, sem deixar faltar a minha família, claro, né? Então é preciso economizar para poder doar. Ninguém pode exercitar verdadeiramente beneficência sem abnegação. Ou seja, para que eu possa ajudar alguém, é preciso que eu faça sacrifício, é preciso que eu deixe muitas vezes de comprar alguma coisa para o meu bel prazer, para poder ajudar alguém que necessita. Entende? Então muitas vezes é preciso deixarmos de comprar algumas coisas para nós, para poder ajudar aqueles que precisam. Unicamente por uma vida de simplicidade, de renúncia e estrita economia, nos é possível realizar a obra a nós designada como representante de Cristo. Isso, o orgulho e a ambição mundana precisa ser expelido de nosso coração. O orgulho e a ambição humana deve ser tirada da nossa vida. Diz aqui, ó, em toda a nossa obra, o princípio do altruísmo revelado na vida de Cristo tem que ser desenvolvido. Eu gosto muito de um texto, eu já falei isso aqui nessa semana, de Mateus 11, 28, que diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas o que eu gosto mais é o verso que diz assim, ó, essa parte que diz o seguinte: aprenda de mim, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, se nós queremos ter um coração abnegado, um coração de amor, de altruísmo revelado em Cristo, desenvolver isso em nós, precisamos aprender de quem? Aprender da pessoa de Cristo. Em outro texto, Jesus diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgar nela ter a vida eterna, e são ela mesma testifica de mim. Então, para mim conhecer a pessoa de Cristo, é preciso que eu estude a palavra de Deus. Isso nas paredes de nossa casa, nos quadros, na mobília, deve-se ler: receba em casa os pobres que estão desabrigados. A nossa casa precisa ser um abrigo para aqueles que necessitam. No guarda-roupa precisa visualizar como escrito pelo dedo de Deus a mensagem: dei roupa aos que não têm. Aqui em casa, de vez em quando, a gente pega o guarda-roupa, né? Um lugar onde a gente guarda roupa, porque guarda-roupa a gente não tem medo. Um lugar onde a gente bota a roupa, aí separa aquelas roupas que a gente não usa e leva para a igreja para doar para aqueles que necessitam. Entendeu? Ou seja, tem muitas vezes na nossa casa tem roupa que a gente não usa. A gente só comprou e deixou lá e nunca usou, ganhou e não usa. Então, se não usa, para que ter? Né? Eu tenho essa visão. Se eu não estou usando, eu não quero. Então, eu prefiro doar. Entende? Então, assim, aqui. Na sala de jantar, na mesa coberta de abundante alimento, devemos ver escrito: reparta a sua comida com faminto. Se alguém tem necessidade de alguma coisa, devemos estar prontos para ajudar. Seja um pacote de arroz, seja um pacote de feijão, um pacote de macarrão, seja algum alimento, uma água, devemos ajudar. Seja uma fruta, um legume, devemos ajudar. Esse aqui, ó o que esse texto diz: 1000 portas de utilidade se acham abertas perante nós. Lamentamos muitas vezes os escassos recursos disponíveis. Mas presta atenção aqui, ó.
Mas se os cristãos demonstrassem completo fervor, poderíamos multiplicar os recursos 1000 vezes. Os recursos que hoje tem poderiam ser multiplicados 1000 vezes se tivéssemos todos um coração generoso e doasse a Deus aquilo que é de Deus, que é tudo que temos pertence a Deus. E o egoísmo, a condescendência com o próprio eu, que entrava o caminho à nossa utilidade. É o nosso egoísmo que impede o avanço da obra de Deus, que impede termos um mundo melhor. Quantos recursos são gastos com artigos que são meros ídolos, coisas que absorvem o pensamento, tempo e energia que deveria ser empregado para fins elevados. Quantas vezes gastamos dinheiro com coisa inútil, que não serve para nada, que só perdemos dinheiro, em vez de gastar naquilo que vai edificar, que vai trazer as pessoas para mais perto de Cristo. Já quanto dinheiro é gasto em casas, imóveis caros, em prazeres egoístas como comidas luxuosas e nocivas, em prejudiciais condescendência com o próprio eu. Quando é esbanjado em dádiva que não beneficia ninguém. Quantas pessoas gastam recursos e mais recursos em coisas que não têm muito valor, ou que muitas vezes não tem valor nenhum, mas que só para dizer que tem, só para dizer que tem, só para mostrar para os outros aquilo que não é. Entende? Então que possamos investir aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, na pregação do Evangelho. Agora mesmo, a igreja aqui do Residencial Nilton Coelho, a gente pretende comprar uma caixa de som, porque precisamos. A nossa caixa é muito pequena, muito som muito baixo. Não atende às necessidades da igreja mais hoje. No início atendia, mas hoje não atende mais. Essa caixa nova custa R$ 2.500. E aí a gente vamos pedir ajuda às pessoas para comprar essa caixa de som. E eu me expus a dar R$500. Estou desempregado, não tenho emprego, trabalho em bico, faço isso aqui e lá, mas me dispus a doar R$500. E aí até agora eu tenho pedido um ao outro para nos ajudar a comprar essa caixa de som. Sabe quantas pessoas disseram assim, eu vou doar? A minha esposa disse que vai doar R$100. R$100, então R$600. Eu 500, minha esposa 100, fez 600. E fora eu e minha esposa, nenhuma pessoa disse assim, não, eu vou doar tanto. Eu não mando a chave Pix, eu estou ajudando. Ninguém. Por quê? Porque as pessoas estão muito mais voltadas para o eu, para satisfações pessoais, mas quando é para construir um banheiro da igreja, construir a igreja, quando é para comprar um som para a igreja, um computador para a igreja, as pessoas não querem ajudar. Por quê? Porque está pensando, não, eu preciso comprar um celular para mim, eu preciso comprar um fogão novo para mim, eu preciso comprar isso para mim, eu preciso comprar um carro, uma moto, uma bicicleta, mas não estão dispostos a investir no reino de Deus. Que triste momento, tempo em que vivemos hoje. Aqui para aplicação, Deus usa diversos meios para libertar o ser humano do apego às coisas materiais. Uma dessas formas é a fidelidade no dízimo e nas ofertas, que possibilita o envio de missionário para pregar nas regiões desafiadoras. Essa aqui também é outra verdade. Se todos fôssemos fiéis, dizimistas e pactuantes, 10 dízimos, 10 de oferta, na igreja, não haveria necessidade de pedir dinheiro para comprar uma caixa de som, ou para fazer um banheiro, ou para comprar um tijolo, para comprar uma tinta, porque teria recursos. Se todos doassem o segundo dízimo, teria recurso para manter a igreja local e ainda investir em nova construção de novas igrejas. Mas infelizmente, a grande maioria só devolve mal o dízimo e deixa de devolver as ofertas. Isso, ao contrário dos que alguns pensam, isso não nos impede de prosperar, mas direcionar nosso desejo para o reino do céu e não para o reino do eu.
É preferível viver com o que sobra da nossa renda após dedicarmos parte dela ao Senhor, do que viver integralmente, mas sem seguir a vontade e nem os planos de Deus. O nosso texto inicial diz o seguinte: a pessoa generosa prospera. Então, uma vez que a pessoa é generosa, devolve aquilo que é de Deus, ajuda aquele que necessita, o que vai acontecer com ele? Ele vai prosperar. Ele pode não ficar mais rico e nem ficar mais pobre, mas não vai faltar. Diz a palavra de Deus, buscai, Mateus capítulo 6, verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se colocarmos Deus em primeiro, Ele vai continuar cuidando de nós. Digo com certeza para você, Deus tem que cuidar de você, e Deus vai continuar cuidando. Diz aqui, a continuação diz assim, a pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. Ou seja, você dá água para o outro e você é saciado. Isso é o que? Um milagre. É Deus cuidando. O Deus que fez tudo, do nada fez tudo. Ele pode cuidar de você e de mim. Sejamos apenas generosos, sejamos apenas fiel a Deus, porque Ele é fiel para conosco. Já pensou se você tivesse que pagar todo o oxigênio que você exala todos os dias? Respira todos os dias, melhor dizendo. Já pensou? Você tem dinheiro para isso? Deus cuida de nós todos os dias, o sol, a lua. Os 8 remédios naturais Deus nos dispõe todos os dias, sem cobrar nada. E o ser humano pecou, ele deu a sua própria vida para morrer por nós. Tudo que nós fizemos por Deus aqui nessa terra é pouco. Por isso que mesmo eu não tendo nada, mas eu faço o que eu posso, tiro da onde não tem, para a obra do Senhor, porque eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e que muito em breve nós não vamos precisar de nada que está nessa terra, porque moraremos em uma terra, a qual, uma cidade, o qual o arquiteto e edificador é o nosso Deus. Então, nos preparamos para esse dia. Aqui, ore para que o Senhor ajude você a ser generoso e responsável na administração dos recursos financeiros. É melhor viver com menos, beneficiando os outros e promovendo o reino de Deus, do que acumular riqueza nessa terra e talvez perder a salvação. Amanhã, saúde missionária. Saúde missionária é o tema de amanhã. E eu espero você amanhã para darmos continuidade a essa série maravilhosa, Vida Plena. Que eu e você tenhamos uma vida plena, com a certeza de que muito em breve Cristo vai voltar. Que Deus te abençoe, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Gostaria nesse momento de orar por você e por mim também. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos da tua palavra. Senhor Deus, nos ajude a ser generoso, a sermos bondosos, a usar os recursos que o Senhor tem que colocar nas nossas mãos para cuidar das pessoas, da nossa família, dos necessitados, dos órfãos, dos viúvos, dos perdidos. Mas que nossa vida possa promover a salvação do nosso semelhante. E não a salvação para esse mundo, a salvação é eterna. E que a cada dia possamos ser representantes do Senhor aqui nessa terra. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos. Na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E eu espero você amanhã para darmos continuidade a esse assunto maravilhoso. Tchau, tchau. Fique com Deus.